Se a sua vida fosse um filme, você seria o protagonista que vence o caos? Ou apenas o figurante que aplaude o sucesso alheio? Pense nisso. Vamos ser honestos por um minuto. Você tem sido gentil demais com a sua própria vida. Você viu repetidamente pessoas inferiores tomarem o que era seu simplesmente porque tiveram a audácia que lhe faltou. Enquanto você analisa os riscos e espera pelo momento perfeito, o mundo real engole a sua passividade. Essa sensação de estar travado não é azar. É a punição por tolerar a sua versão mais fraca no comando. Chega de ser o espectador da sua própria decadência. O que vamos discutir aqui não é um papo motivacional. É um manifesto de guerra. Fique comigo, porque você está prestes a dominar as 5 leis psicológicas que o transformarão de um homem descartável em uma autoridade que ninguém mais ousará ignorar. Você foi adestrado para fugir do conflito, para ser agradável, para aguardar que as portas se abram em vez de arrombá-las com a força da sua vontade. E ainda se pergunta por que se sente estagnado. Você questiona por que a vida continua escorrendo pelos seus dedos como areia. Aqui está a verdade que você tem evitado encarar. A vida só respeita quem luta pelo seu espaço dentro dela. Não estou falando de briga física, mas de uma guerra mental e violenta. A violência de dizer basta. A violência de agir no exato instante em que o medo aparece. A violência de recusar que a preguiça, a fraqueza e a dúvida continuem humilhando seu potencial. Pense nos seus maiores arrependimentos. Todos eles têm a mesma raiz. Você não se moveu quando deveria. Você não foi impiedoso consigo mesmo. Você não teve a audácia de reivindicar o que já estava ao seu alcance. Hoje, isso muda. Porque no momento em que você aprende a vencer com essa brutalidade interna, sua vida para de comandar você e você começa a conquistá-la. Se você não atacar a vida atacará você. A primeira lei da conquista não é sobre dominar os outros. É sobre dominar a versão de si mesmo que insiste em perder. Porque, sejamos francos, a maior parte da destruição na sua vida foi causada silenciosamente por você mesmo, nos momentos em que escolheu a hesitação em vez da ação. Maquiavel entendeu algo que a maioria ignora. O mundo não espera pelos indecisos. Ele gira ao seu redor, passa por cima de você e segue sem você no momento em que você desacelera. Você sentiu isso cada vez que pensou demais. Cada vez que deixou uma oportunidade passar mentindo para si mesmo que não era para ser. Cada vez que se convenceu a esperar, mesmo sabendo que estava pronto. Esse é o inimigo que você deve abater primeiro. A voz gentil dentro de você que pede cautela quando a situação exige agressividade. A lei é simples, brutal e profundamente pessoal. Ataque primeiro ou perca por WO. Quando você age primeiro, você controla a narrativa. Você dita o ritmo, o tom, a direção. Você força o mundo a reagir a você, e não o contrário. Toda a batalha, na carreira, nos relacionamentos, no status, no propósito, vai para aquele que se move antes que a dúvida crie raízes. A maioria fracassa porque pensa muito devagar para a velocidade do mundo em que vivem. Esperam certeza, esperam sinais, esperam permissão. O que não enxergam é isto. Cada segundo gasto esperando é um segundo em que seu inimigo, seja o medo, a insegurança ou a concorrência, fica mais forte. A hesitação não é neutra. É autodestruição feita com educação. Relembre os momentos que definiram quem você é. As portas que você não atravessou, as palavras que engoliu, as chances que deixou outro pegar. Não porque eram melhores, mas porque foram mais rápidos. Eles estavam dispostos a parecer estúpidos, arriscar o julgamento e avançar sem garantias. Essa diferença minúscula, milissegundos de coragem, reescreveu toda a trajetória deles. É por isso que os estrategistas alertavam os governantes para nunca deixarem os eventos controlá-los. Um líder que responde tarde, perde. Um homem que decide tarde, torna-se irrelevante.
E aqui está a parte que a maioria tem medo de enfrentar. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais força de impacto. Seu problema nunca foi falta de capacidade. Foi falta de imediatismo. O mundo moderno recompensa quem dá o passo antes que qualquer outro comece a pensar em levantar o pé. Velocidade é poder. Iniciação é poder. Ímpeto é poder. Quando você age primeiro, ganha uma vantagem psicológica. As pessoas seguem o que já está em movimento. Confiam no que parece decisivo. Rendem-se ao que parece inevitável. É por isso que a primeira lei exige um tipo de violência interna. A disposição de assassinar a versão de você que hesita. Essa versão já lhe custou caro demais. Custou anos de progresso. Custou relacionamentos. Custou oportunidades. Custou seu autorrespeito. E toda vez que ela te atrasou, a vida puniu você por isso. O mundo não tolera suavidade nos momentos que exigem agressão. Você pode ser gentil, mas não pode ser lento. Pode ser reflexivo, mas não passivo. Pode ser cuidadoso, mas não paralisado. Entenda, vencer quase nunca é sobre ser o mais forte. É sobre ser aquele que se move enquanto todos os outros ainda estão se questionando. Quando você ataca primeiro, define o campo de batalha, decide as apostas, cria um impulso que os outros lutam para acompanhar. Este é o início da sua transformação. Sua nova identidade é construída sobre movimento, não contemplação. Sobre decisões, não dúvidas. Sobre ação, não desculpas. A partir de agora, sua vida muda no momento em que você muda. Não semana que vem, não mais tarde, não quando se sentir pronto. Porque aqui está a verdade final da primeira lei. Se você não agir agora, nunca agirá. O mundo pertence a quem se move primeiro, e você está se tornando esse homem. A maioria dos homens perde porque vive em equilíbrio. Emoções equilibradas, decisões equilibradas, ambições equilibradas. Eles se movem apenas o suficiente para se sentirem produtivos, mas nunca o suficiente para criar ondas de choque. Querem melhorar sem perturbar nada. Querem progresso sem caos, sucesso sem sacrifício e poder sem pressão. Mas o equilíbrio é onde o homem médio morre. A segunda lei da conquista é impiedosa. Crie desequilíbrio intencionalmente. Você não pode conquistar uma vida que está tentando manter pacífica. Force o movimento, force a mudança, force as consequências. Porque um homem que se recusa a perturbar sua própria vida nunca a transformará. Olhe atentamente para o seu passado. Cada grande salto, bom ou ruim, aconteceu depois que o equilíbrio da sua vida se rompeu. Você foi forçado a sair do conforto. Foi empurrado para a ação. Moveu-se porque ficar parado se tornou insuportável. Nada cresce na neutralidade. Nada se expande no conforto. Nada evolui sem ruptura. Quando sua vida parece equilibrada demais, previsível demais, estável demais, significa uma coisa: você parou de subir. E assim que você para de subir, o mundo o enterra sob aqueles que continuaram escalando. A verdade brutal é esta: a maioria das pessoas não desgosta de sua vida. Elas desgostam das consequências de mudá-la. Temem quebrar rotinas, temem decepcionar pessoas, temem perder a estabilidade. Então permanecem equilibradas e apodrecem lentamente dentro da própria hesitação. Mas você precisa entender: não se constrói uma nova vida em cima de uma velha. Você deve quebrá-la impiedosamente. Essa é a violência estratégica. A recusa em permanecer em situações que sufocam seu potencial. A segunda lei obriga você a perguntar: o que na minha vida precisa ser quebrado para que eu possa ascender? Talvez seja seu conforto, talvez sua rotina, talvez seus apegos emocionais, talvez sua lealdade às pessoas erradas. Tudo a que você se agarra pode ser exatamente o peso que o puxa para o fundo. A maioria dos homens se afoga não em tempestades, mas em águas rasas, nas rotinas que nunca questionam, nos hábitos que nunca desafiam.
Você conquista sua vida no momento em que para de tentar preservá-la. Pense nos predadores da natureza. Eles não sobrevivem mantendo o equilíbrio com o ambiente. Eles sobrevivem perturbando-o. Eles se movem primeiro, quebram padrões, atacam com intenção. A existência deles é construída sobre desequilíbrio controlado. Um predador que espera, morre de fome. Um homem que permanece equilibrado, torna-se presa. A segunda lei ensina você a se tornar o agressor na própria vida. Você não espera as condições mudarem. Você as muda. Não espera oportunidades. Você as fabrica. Não espera permissão. Você toma o que se alinha ao seu propósito. É aqui que os vencedores se separam da massa. A maioria quer melhoria, mas poucos querem a ruptura. No entanto, a ruptura é a porta para o poder. No momento em que você abala a fundação da sua vida, uma coisa fica clara: quem você realmente é. Quando perturba sua zona de conforto, vê sua fome. Quando corta as pessoas erradas, vê sua clareza. Quando quebra hábitos, vê sua disciplina. Sua identidade não é revelada no equilíbrio, é revelada na perturbação. Isso é difícil porque exige que você caminhe voluntariamente para o desconforto. Não porque goste do caos, mas porque sabe que a transformação vive lá. Desequilibre a balança, crie tensão, exponha seus limites, force a evolução. Porque o homem que se recusa a perturbar sua vida será governado por aqueles que perturbam as suas. O mundo não recompensa o equilíbrio, recompensa a escalada. A terceira lei da conquista não é sobre dominância física, é sobre controle climático psicológico. Em todo espaço que você entra, social, profissional, íntimo, existe uma temperatura, uma tensão, uma corrente emocional. Alguém está definindo isso. Se não é você, então você já está perdendo. Porque o indivíduo que define o clima emocional, calmo ou caótico, quente ou frio, controla todos dentro dele. As pessoas não respondem à verdade, respondem à atmosfera, seguem quem dita o tom. A maioria dos homens entra em uma sala e se adapta instantaneamente. Espelham a energia. Encolhem-se para evitar desconforto. Mas os vencedores não se adaptam aos ambientes. Eles os alteram. Quem controla a temperatura emocional da sala, controla as pessoas nela. Você já viu isso? Alguém entra e o ar muda. As conversas mudam. As posturas se endireitam. Não é carisma, é controle. Esses homens carregam um clima interno tão poderoso que o mundo externo se curva ao redor dele. A calma deles se torna a calma da sala. O silêncio deles se torna o silêncio da sala. E aqui está o segredo. Você pode se tornar esse homem, mas apenas se dominar a temperatura emocional primeiro dentro de si. Homens fracos deixam o ambiente mudá-los. Homens fortes mudam o ambiente. Mas homens perigosos permanecem inalterados pelo caos externo. As pessoas se sentem seguras perto de quem não se move emocionalmente. Quando você permanece frio enquanto outros reagem exageradamente, eles olham para você buscando direção. Sua quietude se torna uma forma de autoridade. A calma é mais influente que o medo, porque o medo controla o comportamento. Mas a calma controla o ambiente que molda o comportamento. Defina o tom antes de qualquer outro. Se você entra com incerteza, a sala se torna incerta. Se entra com uma presença silenciosa, mas inegável, a sala se reorganiza ao seu redor. É por isso que predadores andam devagar, porque líderes falam por último, porque homens poderosos se movem deliberadamente. A lentidão deles define o tempo. O silêncio cria gravidade. Quando você controla o ritmo, controla a percepção. E controlando a percepção, controla os resultados. Nunca seja a órbita, seja a âncora. Em todo grupo, alguém é o centro psicológico. Se não for você, você está orbitando a influência de outro. E um homem que passa a vida orbitando nunca conquista nada.
Você se torna a âncora através de 3 traços maquiavélicos: presença não reativa, respostas medidas e exibição emocional controlada. Quanto menos você mostra, mais os outros revelam. Quanto mais calmo você é, mais caóticos eles se tornam. As pessoas se expõem a um homem que parece ilegível. Comande sem falar. Um homem que precisa falar para ganhar controle já é fraco. Um homem que influencia uma sala com o silêncio opera em um plano superior. Sua postura, seu ritmo, seu contato visual. Estas são armas estratégicas. Use-as deliberadamente e você se torna a gravidade. Torne sua presença cara. As pessoas valorizam o que é escasso, respeitam o que é composto, perseguem o que não conseguem ler. Quando você entra em uma sala como se nada ali pudesse abalá-lo, torna-se o homem mais raro presente. A 4ª lei da conquista é sobre purificação. Mate de fome tudo o que te enfraquece. Um homem que se recusa a confrontar suas fraquezas acaba dominado por elas. A queda raramente vem de fora. Vem da decadência interna. Hábitos, emoções e pessoas que nunca foram cortados. A lei é simples. Alimente apenas o que te afia. A fraqueza começa como conforto. O conforto é o vício mais perigoso. Ele se disfarça de descanso ou recompensa. Mas a maior parte do conforto é podridão embrulhada em seda. Ele rouba sua vantagem. Substitui a fome pela preguiça. Ambientes macios criam governantes macios. Você deve matar de fome o conforto que está matando sua ambição. Ela também cresce através de vazamentos emocionais. Seus humores, impulsos e medos drenam sua força. Cada vez que se ofende facilmente, perde poder. Cada vez que busca validação, perde poder. Os homens mais fortes não são os que não sentem nada, são os que matam de fome tudo que enfraquece sua clareza. A fraqueza se multiplica através das pessoas erradas. Seu ambiente está te alimentando ou se alimentando de você. Algumas pessoas drenam seu foco, sua confiança, sua disciplina. Você sabe quem são. Aqueles que recompensam seus hábitos mais fracos. Se alguém traz à tona a versão de você que perde, essa pessoa não deve mais ter acesso a você. Não por ódio, mas porque seu futuro não pode pagar o preço da presença delas. Ela sobrevive através do quase disciplinado, quase focado, quase comprometido. Quase é a língua dos homens medianos. Dá a ilusão de progresso enquanto te mantém no mesmo lugar. Você deve matar o quase e alimentar o absolutamente. A fraqueza desaparece quando as consequências aumentam. Ela sobrevive quando o custo do fracasso é baixo. Morre quando o custo se torna doloroso. Pare de tolerar planos inacabados e a procrastinação que envergonha seu potencial. Crie consequências tão afiadas que seu eu mais fraco não consiga coexistir com elas. O desconforto é a porta da transformação. Matar a fraqueza cria fome. Quando você nega a si mesmo a fraqueza, sua mente fica mais afiada. Sua presença cresce. Você para de ser controlado por impulsos. O poder não é construído através da adição, mas da subtração. Remova a maciez, remova as desculpas, remova o veneno. A 5ª lei da conquista separa reis de plebeus. Pare de querer ser escolhido. Torne-se aquele que eles temem perder. O poder não é medido por quantos seguem você, mas por quão aterrorizados eles estão de perder o acesso a você. A maioria persegue aprovação e validação. Mas no jogo do poder, quem persegue já está abaixo de quem é perseguido. O medo da perda é um motivador mais forte que o desejo. Torne-se indispensável. Mova-se da periferia para o centro das decisões. Isso não é manipulação, é guerra de presença. Então, crie escassez, não disponibilidade. O que é abundante é ignorado. O que é comum é desvalorizado. Se você está sempre acessível, não é respeitado. Seu tempo deve parecer caro. Sua atenção deve ser conquistada. Quando as pessoas sentem escassez, elas perseguem.
Quando sentem abundância, elas drenam. Construa uma competência que intimide. Se você domina sua arte, se entrega mais clareza e resultados que qualquer outro, você deixa de ser alguém de quem gostam e passa a ser alguém de quem precisam. A competência é a forma mais pura de alavancagem. Torne-se insubstituível. Nunca revele o quanto você se importa. Humanos exploram a certeza. Se sabem que você ficará, não importa o que aconteça, param de se preocupar em perder você. Seu silêncio deve ser mais alto que seu afeto. Você deve se importar, mas de forma privada e estratégica. Quanto menos revelar, mais eles temerão perder o que não conseguem entender completamente. Deixe sua ausência punir mais que sua presença recompensa. Quando alguém perde o acesso a você, a vida dessa pessoa deve parecer mais fria, mais pesada, mais caótica. Não porque você causou dor, mas porque o valor que você trazia não pode ser encontrado em outro lugar. Mantenha uma trajetória que os outros precisem se esforçar para acompanhar. As pessoas temem perder quem cresce mais rápido que elas. Torne-se um alvo móvel. Alguém cuja vida sobe de nível tão consistentemente que as pessoas têm medo de cair da sua órbita. O homem que fica parado é substituível. O que se eleva implacavelmente, não é. Imponha limites com consistência brutal. Limites são os dentes do seu valor. Eles dizem: o acesso a mim é merecido, não presumido. Torne-se o homem cuja presença transforma o ambiente. Sua disciplina inspira. Sua calma estabiliza. Você se torna a força gravitacional. Quando sua presença cria mudança, sua ausência cria medo. A lei final, a que encerra toda luta: não espere vencer. Torne-se inevitável. Chega um ponto onde você para de jogar a vida como um apostador e começa a jogá-la como o arquiteto. Os maiores homens da história não foram sortudos. Eles eram inevitáveis. Construíram sistemas e identidades tão alinhados com a vitória que perder se tornou matematicamente impossível. Lembre-se, motivação é emocional. Identidade é estrutural. Homens perigosos agem automaticamente porque a ação está fundida em quem são. Você não motiva um lobo a caçar. Ele faz isso porque é isso. Seus hábitos devem se tornar reflexo. Construa sistemas que removam a fraqueza. Não confie em como se sente. Sistemas salvam você do seu eu mais fraco. Um homem com sistemas não espera melhorar. Ele melhora por padrão. A estrutura torna impossível não subir. Siga o sistema e a vitória é garantida. Destrua a opção de recuar. Homens inevitáveis não mantêm portas abertas. Queime os navios mentais. Corte as rotas de fuga. Quando recuar deixa de ser uma opção, a única direção é para frente. É aí que a inevitabilidade é forjada. Cerque-se de pressão, não de conforto. Ambientes fortes forjam inevitabilidade. Esteja perto de quem exige grandeza. A pressão é o escultor que talha seu potencial. Substitua esperança por dominação. Esperança é passiva, dominação é deliberada. A esperança diz: tomara que melhore. A dominação diz: eu vou forçar a melhora. Sua ascensão se torna inevitável no momento em que você para de esperar e começa a impor sua vontade com consistência brutal. Decida que o velho você está morto. Este é o corte final, o ato final de violência interna. Você nunca subirá carregando o cadáver de quem costumava ser. Mate os velhos medos, a velha maciez, a velha identidade. Mate-os com orgulho. Toda conquista começa com um funeral. O funeral do seu eu mais fraco. Uma vez que ele morre, sua ascensão se torna imparável. Absorver essas leis não é um ato gratuito. É um ponto de não retorno. No momento em que você entende que a sua estagnação é uma escolha e não um destino, você perde o direito de reclamar. A ignorância era um luxo que você acabou de sacrificar. Agora, toda vez que você recuar por medo ou preguiça,
saberá exatamente que está traindo o seu próprio potencial com premeditação. A pergunta que fica ecoando no silêncio da sua mente não é se você consegue aplicar isso, mas se você tem a coragem de suportar a solidão que vem com a excelência. Porque tornar-se forte muitas vezes significa deixar para trás aqueles que insistem em permanecer fracos. Se você ainda está ouvindo minha voz enquanto a multidão já se dispersou para buscar entretenimento barato em outro lugar, isso valida quem você é. A maioria não suporta a profundidade. Eles se afogam nela. Você aprendeu a respirar debaixo d'água, como um sinal de que você faz parte dessa minoria silenciosa e perigosa. Quero que você deixe um comentário abaixo apenas com a frase: "A sorte não existe". Grave isso publicamente como um aviso para o seu subconsciente de que, a partir de hoje, você constrói seus próprios resultados. Esmague o botão de curtir, não pelo algoritmo, mas como um ato simbólico de rebeldia contra um sistema desenhado para te manter passivo e invisível. E se você está pronto para parar de apenas consumir conteúdo e começar a consumir a vida, convido você a se tornar membro do canal. Não faça isso para me apoiar. Faça como um contrato financeiro e moral com a sua própria evolução, garantindo seu lugar em um círculo que não tolera a fraqueza. E lembre-se, o mundo não espera por ninguém, mas ele se ajoelha diante de quem não espera por nada.